Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podem tomar assento? Sente-se glorificando e exaltando ao nome do nosso Criador. Graças ao bom Deus, né? Mais uma quarta-feira juntos? Graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, onde nós estamos nessa peregrinação, né? Já há alguns dias aí, imersido dentro dessa carta, estamos mergulhados dentro dela, já aprendemos diversas lições, né, através da escrita do apóstolo Paulo, aonde a carta aos Romanos ela é também conhecida como uma carta doutrinária, né, um compêndio teológico, de um jeito mais bonito de se falar, é onde Paulo ele traz as principais doutrinas da graça, né? Nós aprendemos já nos primeiros capítulos sobre a doutrina hamartia, né? Que é a doutrina do pecado, a doutrina da depravação total, da queda do homem. Nós aprendemos também, a partir do capítulo de número 4, sobre a doutrina da justificação pela fé. Aprendemos o capítulo de número 5, o capítulo de número 6, lições preciosas em relação à justificação, sobre o ato salvífico diretamente vindo do nosso Salvador Jesus Cristo. Aprendemos também, já no capítulo 6, no capítulo 7 e agora no capítulo 8, as advertências de Paulo referente à luta, né, da carne e do espírito. E nós vimos no capítulo 7, com muita maestria, Paulo mostrando que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não devemos fazer, a hora que menos percebemos, já fizemos. E eu estava ainda comentando até com o nosso irmão Elias, de que nós precisamos, muitas das vezes, se arrepender do nosso arrependimento, porque até no nosso arrependimento pode existir pecado. Às vezes nós nos arrependemos porque virou hábito se arrepender de uma ação. Só que quando nós olhamos lá no fundo, nós não nos arrependemos. Nós olhamos e falamos, poxa vida, preciso me arrepender do meu arrependimento. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus e aprendemos de Deus, mais nós entendemos a nossa miséria, mais nós entendemos o quão dependente nós somos desse Deus tão glorioso que nós amamos e servimos. Sendo assim, no capítulo de número 8, semana passada, nós falamos, né? Semana passada não, retrasada, porque semana passada veio o presbítero Flávio, mas na retrasada, nós entramos dentro do capítulo de número 8, e Paulo nos mostrou que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, por aqueles que já entenderam quem é o Salvador. E Paulo ele continua mostrando até o versículo de número 16, de que a obra salvífica, ela é algo diretivo, né, direto do Salvador Jesus Cristo, e se estamos em Cristo, ainda assim estamos, mesmo estando em Cristo, ainda assim estamos em uma guerra, onde há uma guerra constante entre carne e espírito, vontade de fazer e vontade de não fazer, porque Paulo mostra que mesmo sendo filhos e herdeiros, o pecado, Satanás, ele rodeia a nossa vida para que de alguma maneira nós venhamos pecar contra o nosso Salvador. Sendo assim, quando nós chegamos no versículo de número 18, olha só o que Paulo fala. Vamos ler até o verso 25. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme
geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência aguardamos. Paulo agora, no versículo de número 18, ele vem mostrar para nós a realidade do sofrimento presente. Ele mostra que o sofrimento é real, porém passageiro. Ele vem trazer ao conhecimento dos seus leitores de que o sofrimento que nós estamos passando, ele ainda é momentâneo, ele é temporal, e ele não pode se comparar com a glória que há de ser revelada para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Paulo ele mostra que não somente nós, mas também a natureza sofre dano por causa do pecado. A natureza, com a queda de Adão, ela também sofreu um dano devastador. E nós entendemos que, ao contrário do que se ensinam, nós não estamos em uma evolução, mas nós estamos em uma involução. Porque evolução é você sair de algo desorganizado e partir para algo organizado. Mas quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, nós vemos que nós saímos de algo extremamente organizado e complexo para algo desorganizado. Porque no Éden existia o quê? A plenitude de paz, existia a organização, existia tudo aquilo que era favorável para o bem-estar do homem. Mas com a entrada do pecado na terra, o que aconteceu? Veio também a desorganização, veio também o cansaço, os frutos começou a mirrar, as ervas começou a ter espinhos, e o homem, como uma sentença, recebeu da parte de Deus o quê? Do suor do teu trabalho comerás. Nesse sentido, nós olhamos então que aquilo que estava organizado e pleno para a humanidade, veio então um caos e a desorganização, e aquilo que era bom se tornou em mal. É nisso que Paulo está mostrando que o sofrimento do trabalho, as aflições do sentimento, o cansaço, a labuta, a angústia, todas essas coisas estão presentes no nosso meio. E elas permanecerão até o momento da redenção. Paulo ele está falando aqui do versículo 18 ao versículo de número 25, que a natureza está sujeita nas mesmas aflições que nós estamos sujeitos também. Tudo isso por conta do quê? Por conta do pecado. Então, nós temos a mania e o costume, ainda mais no nosso convívio e no nosso contexto, de nominar, de colocar nome àquilo que a Bíblia chama de pecado. O homem quer colocar nome bonito na depravação, o homem quer colocar nome bonito no adultério, quer colocar nome bonito na fornicação, quer colocar transtornos psicológicos, psicossomáticos, quer colocar transtorno na questão cultural. Só que a Bíblia deixa isso muito claro, que o nome disso é pecado. O pecado trouxe uma devastação, ela trouxe uma corrupção, ela trouxe uma destruição, não somente na natureza, mas também na humanidade. E Paulo ele está falando aqui, porque para mim, eu tenho por certo que o sofrimento que nós passamos por causa do pecado não pode se comparar com a glória que há de ser revelada ainda para nós. Qual é a glória que há de ser revelada ainda para nós?
na plenitude, nós não sabemos. Mas o que nos mantém fiéis a essa promessa, Paulo deu um nome. E qual foi o nome que ele deu aqui? Esperança. Nós não conhecemos a olho nu aquilo que nos aguarda, mas através da esperança, nós mantemos-nos na fé. Mantemos-nos firmes nas promessas de Cristo Jesus. E as promessas não estão em que Deus vai abrir uma porta. A promessa não está em que teremos uma vida plena e sossegada, abstenhamos-nos das aflições nesse tempo presente. A promessa não está nisso. Porque Paulo está falando aqui, eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo não é para se comparar com aquilo que há de ser revelado. Por quê? Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração, ao entendimento do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso gera em nós a esperança de confiarmos nessa promessa, de que aquilo que nós não vimos é melhor do que aquilo que vemos. Aquilo que nunca ouvimos é melhor do que aquilo que já ouvimos. E aquilo que nós nunca imaginamos é melhor ainda para aquilo que será revelado para nós. Paulo ele está trazendo a segurança de que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. O nosso trabalho é crer. Não é isso que Jesus disse para para Tomé? Porque quando Jesus apareceu ressurreto, com o corpo glorificado, o único que não tinha visto ele ainda foi quem? Tomé. E Tomé, o Dídimo, ele disse o quê? Enquanto eu não tocá-lo, eu não vou crer. Quando Jesus aparece a ele, fala o que para ele? Tomé, toca aqui na minha ferida, toca aqui do meu lado. Aí Jesus dá uma advertência e fala o seguinte para ele: você crê porque está vendo? Eu, porém, vos digo, muito mais bem-aventurados são aqueles que creram e não viram. Esse alguém que crê e não viu, não se refere a nós hoje? Porque nós cremos sem ver, mas nós cremos na esperança. E esperança aqui, meus irmãos, não é algo que talvez vá acontecer. A esperança aqui é uma convicção de que já está concretizado. Só falta o tempo de ser revelado. Porque a esperança é crer em algo que já foi concretizado. Porque nós cremos que Jesus ressuscitou, ele tem um corpo glorificado, e Paulo fala aqui, que nós ficaremos, no verso de número 23, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo está dizendo a semelhança de Cristo Jesus. Porque o momento ainda que estivermos aqui nessa terra, ainda assim passaremos por aflições, passaremos por angústia, passaremos por aflições de qualidade de morte. Mas isso não afetará a nossa esperança de termos a redenção do nosso corpo. Porque esperamos naquele que nos prometeu, e aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Nesse sentido, Paulo ele está deixando muito bem claro aqui, porque para mim, ele não está jogando a responsabilidade nas costas de ninguém, ele está jogando a responsabilidade para ele. Para mim, o que Deus tem para revelar ainda para a sua igreja é muito maior do que as aflições que nós estamos passando. Porque naquele grande e glorioso dia, no dia da redenção, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais angústia, lá haverá plenitude de paz, plenitude de satisfação, porque juntamente com Cristo Jesus, nós estaremos e viveremos por toda a eternidade. E Paulo complementa dizendo aos Coríntios, aonde ele estiver, nós estaremos também. E essa é a nossa esperança.
Essa é a nossa convicção. Esses versículos, do versículo 18 ao 25, é uma esperança tremenda na carne. Porque Paulo, ele não anula o sofrimento, mas acima do sofrimento, nós estamos seguros. Na onde? Em Cristo Jesus. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E Paulo, ele continua agora no versículo de número 26 e no versículo de número 27, trazendo para nós o auxílio do Espírito Santo, trazendo para nós a segurança de que nós não estamos sozinhos, que no meio da aflição, no meio da angústia, mesmo com a esperança florescendo dentro do nosso ser, nós temos essa esperança florescendo, não é por causa da nossa força, mas é porque existe alguém que intercede por nós. Olha só o verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha que interessante. Todos nós já passamos pela experiência, de pedirmos oração, seja por um ente querido, seja por nós mesmos, seja por trabalho, seja por qualquer área. Nós não pedimos já oração para os irmãos e pedimos para a igreja, pedimos para o pastor, pedimos para todos. E quando nós sabemos que existe irmãos, amigos, orando em nosso favor, nós não ficamos felizes? Não ficamos satisfeitos, não ficamos alegres, não nos sentimos amados? Agora, imagine você ter a convicção de que o próprio Deus intercede por você. Irmãos, isso daqui é motivo de consolo pleno. Porque uma coisa é nós termos a convicção de que a igreja está intercedendo por nós. Outra coisa é nós termos garantia de que o próprio Espírito Santo intercede na nossa fraqueza, intercede com gemidos inexprimíveis. Por que ele intercede por nós? Porque nós não sabemos pedir como convém. Já pensou se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedimos? Queridos, nem aqui nós estaríamos. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, não é minha frase, mas eu não sei quem é o escritor, mas eu atribuo ela a uma ideia filosófica válida. Nós só estamos aqui porque recebemos muitos nãos de Deus. Porque por muitos nãos, nós entendemos de que se nós tivéssemos recebido aquilo que pedimos outra hora, talvez aqui nós não estaríamos nesse momento. Talvez nós teríamos já sido perdidos pelos desejos vaidosos das nossas petições. Tem vezes que o Espírito Santo não vai nos dar um carro, porque ele sabe que nós vamos gastar com os nossos deleites. Tem vezes que o Espírito Santo não vai nos dar aquilo que desejamos, porque se adquirirmos aquilo que nós desejamos, com certeza nos perderemos nas nossas intenções vaidosas. Mas o Espírito Santo, conhecendo, é isso que Paulo fala, conhecendo qual é as entranhas da alma humana, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai e fala o quê? Pai, não dá. Ô Pai, dê, porque ele sabe qual é a intenção de cada coração. É ele que sabe. É por isso que eu tenho um princípio, eu adquiri esse princípio para a minha vida. E eu aconselho você também a adquirir esse princípio para a sua vida. Seja a resposta sim, seja a resposta não. A vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. Porque quem é que intercede por nós? O Espírito Santo de Deus.
Nesse sentido, se eu e você já entendemos que Deus é o nosso Senhor, mesmo na aflição, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que ele fala aqui. E ele continua ainda no versículo 28 e 29. Que verdade divina da parte de Deus. Porque, nós agora entendemos que quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. E ele conclui falando, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Seja o sim, seja o não, é bom para aqueles que foram chamados por Deus. Somos chamados por Deus de antemão? Não é isso que Paulo está falando? Que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, os que de antemão conheceu, também predestinou. Não é essa doutrina tão gloriosa que a doutrina reformada defende? De que nós estamos aqui porque de antemão Deus já nos chamou e nos convenceu e nos deu a condição de confessá-lo como Senhor e Salvador de nossa alma. Paulo, ele fala isso com muita clareza para a igreja de Éfeso. No capítulo 2, ele fala assim, e vos vivificou estando ainda mortos em vossas ofensas e pecados, e vos transportou, ele concretiza isso em Colossenses, e vos transportou das trevas para a luz. Quem fez isso? O próprio Deus. O próprio Senhor fez isso, porque estávamos mortos. E morto, ele não tem ação, ele não dá resposta ao chamado. Um verdadeiro morto, ele é inanimado, ele não tem condição de levantar do caixão, ele não tem condição de sair do fundo do abismo, ele não tem condição de sair do fundo das águas. Por isso que foi necessário de antemão Deus nos resgatar, nos trazer à vida e nos destinar a esse momento para que eu e você compreendamos que nós estávamos mortos. E se hoje temos vida e se temos alguém que intercede por nós, é porque Deus, através da sua presciência, já escreveu esse momento que estaríamos aqui para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Salvador. Isso, parece um radicalismo ao ouvido de muitos, mas para aqueles que já compreenderam o chamado, isso traz uma segurança, isso traz um consolo, isso traz um sentimento de segurança, porque agora nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um amado que intercede por nós em todos os nossos momentos. Porque olha só, se aos que predestinou, a esse também chamou. Não fomos chamados? A esse que chamou, também justificou. Lembra da doutrina da justificação no capítulo 5? Que a justificação é um ato, e ato é feito única vez pelo próprio Deus. Ele nos justificou, ele nos tornou justo, e esses que ele tornou justo também glorificou. O que é o glorificar aqui? É fazer-nos ser melhor do que os outros? Claro que não. A ideia de glorificar aqui é a ideia da santificação, é nos dar a condição de um dia ser melhor, o outro dia ser melhor do que hoje. É o ato de hoje ser um pouco bom, amanhã ser um pouco melhor, o outro dia ser um pouco melhor, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito, a imagem do nosso Criador. Olha só que doutrina maravilhosa nós encontramos no capítulo 8, aqui de Romanos ainda. Notem também que a partir do verso de número 31, Paulo ele vai tratar agora sobre uma outra doutrina, que é a doutrina da segurança absoluta em Cristo Jesus. Porque, notem, ele tem por certo que o sofrimento não é para se comparar com a glória. Por quê? Porque na glória teremos o nosso corpo transformado na redenção,
Mas enquanto isso não acontece, nós estamos sujeitos às aflições. Porém, nas aflições, nós não estamos sozinhos, porque nós temos um Deus que intercede com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas. E seja o sim, seja o não, é pela vontade dele. Nesse sentido, nós descansamos por quê? Porque nós temos um Deus que de antemão nos chamou para termos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Agora, essa vida e vida em abundância, Paulo ele vai descrever a partir do verso de número 31. Do 31 ao 39, Paulo ele vai abordar o seguinte assunto. Notem comigo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação para os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem o condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está derramado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao nome de Jesus, por essa descrição tão gloriosa, porque Paulo ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só que segurança que Paulo está dando para aqueles que já entenderam e para aqueles que já confessaram Cristo como Salvador. Notem que essa doutrina de aceitar a Jesus, ela é muito combatida no meio reformado, porque no período em que essa doutrina foi fundamentada por Charles Finney, era um momento de avivamento, que é a segunda onda do avivamento constando dentro da história, e Charles Finney ele começa a usar esse método de convocar as pessoas a aceitarem a Jesus. E no princípio, no começo dessa doutrina, ela teve muito sucesso, porém ela é muito contraditória referente às Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras nos alerta e nos diz que ninguém foi chamado a aceitar a Jesus, mas que todos aqueles que foram chamados por Deus têm o dever de confessá-lo, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E quando nós confessamos o Senhor, nós compreendemos que nós não confessamos porque nós o aceitamos ou escolhemos, mas quando nós confessamos ao Senhor, nós entendemos que foi Ele que nos convenceu, e foi Ele que nos conduziu a confessá-lo como Senhor e autor de nossa vida. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos aqui o que Paulo está querendo dizer. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Ele me fez eu entender que Ele é o meu Deus, e eu confessei Ele como Salvador, eu estou seguro nas mãos dEle. Porque o inimigo pode se levantar contra a minha vida com aflição, mas ainda assim, no meio da aflição, eu farei que nem Jó, eu levantarei as minhas mãos e bendirei o nome do meu Salvador.
Ninguém quer passar por aflição. Alguém aqui entre nós quer passar por angústia? Claro que não. Quem quer perder um ente querido? Quem quer ficar desempregado? Quem quer ter aflição no meio da família? Quem quer ter qualquer esse tipo de situação? Ninguém quer. Mas a segurança de estar em Cristo Jesus é que mesmo no meio de todas essas aflições, ninguém e nada pode nos separar desse Deus que nos chamou da morte para a vida. Oh, aleluia, irmão! Glória a Deus por isso! Que isso possa incendiar o nosso coração, porque baseado nesse verso 31, é que Paulo sustenta tudo, até o verso de número 39. Baseado no versículo de número 31, Paulo, ele argumenta todos os demais versículos, porque ele fala o seguinte: irmãos, se nós estamos seguros em Cristo Jesus, quem será contra nós? Só que tem um versículo muito triste na Bíblia, que fala assim: e se Deus for contra nós? Você já leu essas passagens? Que Deus se levantou contra Israel? Que Deus se levantou contra o seu povo por causa do pecado? E Deus permitiu a angústia, Deus permitiu a escravidão, Deus permitiu o cativeiro. E a pergunta sempre foi feita: quem será por nós se Deus é contra nós? Porque aí é inevitável. No capítulo 9, nós vamos entender muito bem isso daí que eu estou falando aqui para vocês agora. Mas agora, no capítulo de número 8, Paulo está fazendo essa pergunta. E é uma pergunta até retórica, ele usa até umas diatribes aqui, né? Ele pergunta e responde, pergunta e responde, pergunta e responde. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você é: se Deus é por nós, por que nos afligimos? Se Deus é suficiente, por que reclamamos? Se Deus é tudo para nós, por que vivemos ingratos? Porque se Deus é por nós, nada é contra nós. Porque se Deus é o nosso Salvador, Paulo ele falou aqui no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Nós vivemos nesse propósito. E qual é o nosso propósito? De glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Salvador, independente das situações que nós vivemos. Porque Paulo lista aqui: a angústia pode nos separar? Não. A morte pode nos separar? Não, porque nós já morremos para a morte. Agora nós vivemos uma vida plena em Cristo Jesus. Já não temos mais os aguilhões da morte, porque mesmo se morrermos hoje, nós estaremos pela vida eterna juntamente com Cristo Jesus. A igreja, por muitas vezes, negligencia essa doutrina tão gloriosa. Sabe por quê? Porque nós pregamos sobre vida eterna e tememos a morte. Já parou para pensar nisso? Quem de nós aqui quer morrer hoje? Ninguém quer morrer agora. Todos nós queremos ainda ter uma vida plena e sossegada. Mas eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu já fui chamado de doido, sabia? Porque eu sempre, desde os meus filhos, desde pequenininho, desde a idade dela, desde pequenininho, eu sempre olhei para os meus filhos e falei assim: filho, e se você morrer hoje? E se eu morrer hoje? O que você vai fazer? Você vai ficar aos prantos? Ai, pai, eu não quero que o pai morra. Eu também não quero morrer. Mas e se eu morrer? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua posição? Porque a igreja, ainda que morrer, viverá para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não é isso que ele disse para a irmã de Lázaro? Porque em Cristo Jesus, a morte já não tem mais força, porque a nossa vida agora está em Cristo. E ainda que nós tombemos-nos agora, ressuscitaremos para a glória, louvor e exaltação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo está dando essa injeção de ânimo para os seus leitores e para nós.
nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Só que eu tenho um alerta. Eu tenho um alerta aqui que eu acho que cabe para esse momento. Vocês perceberam que todas as advertências que Paulo colocou aqui são situações que vêm de fora para dentro? São situações adversas? São situações que vêm de encontro para poder de alguma maneira nos desesperar? A angústia, a miséria, a morte, todas as coisas vêm de lá para cá. E todas as coisas que vêm de lá para cá não podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Só que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, ele fala assim, irmãos, cuidado, para que não haja em nenhum de vós um coração mau e infiel que possa te apartar do Deus vivente. Olha só que interessante isso. Um coração mau e infiel revela que eu nunca fui de Cristo Jesus. Revela que eu nunca estive ligado à salvação em Cristo Jesus. E quando é que eu entendo que eu tenho um coração mau e infiel? É quando eu me alegro com a queda do meu irmão e me entristeço com a vitória dele. Notem que aquilo que vem de fora não pode contaminar o meu coração, mas aquilo que sai de dentro revela qual é o meu coração. Olha só que importante essa lição que nós aprendemos quando nós olhamos esses dois simples textos. Paulo está nos trazendo a segurança de que se eu e você fomos chamados segundo a vontade de Deus, nada, absolutamente nada, pode nos apartar de Cristo Jesus. Mas se nós nunca fomos renovados para a salvação, o nosso coração vai revelar qual é o nosso destino eterno. Se o meu coração for bom, todo o meu corpo iluminará. Mas se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo será tenebroso. Porque a candeia dos meus olhos revela qual é a intenção do meu coração. Se os meus olhos forem bons, o meu coração será bom e o meu corpo será para a glória de Deus. Eu mostrarei através dos frutos do Espírito, através dos bons tratos. Mas se o meu coração for mau, as minhas ações também mostrará qual é a intenção do meu coração. Só que lembre que agora o juízo não é somente pelos feitos, mas o juízo é pelo julgamento interno. O fora agora é íntimo. Eu posso esconder diante dos homens, mas diante desse Deus que intercede com gemidos inexprimíveis e sabe qual é a intenção de cada coração, desse ninguém pode esconder. Desse não. Mas Paulo, ele nos traz essa segurança de que se realmente estamos salvos em Cristo Jesus, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está derramado por Cristo Jesus. Nem a angústia, nem o luto, nem a tribulação, nem a miséria, nem o desprezo. Por quê? Porque estamos seguros na mão daquele que nos ama e que nos destinou para esse momento, para a glória, louvor e exaltação do nome do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Numa conclusão, nós entendemos que o sofrimento é real, mas é passageiro. O Espírito nos ajuda em meio à fraqueza. O propósito de Deus garante a nossa vitória e nada pode nos separar do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Sendo assim, meus irmãos, semana que vem, permitindo Deus, nós estaremos falando sobre o capítulo de número 9, aonde nós vamos entender um pouquinho mais sobre a soberania de Deus e a vontade de Deus sobre todas as coisas. Oremos ao Senhor.
Pai, diante de Ti, mais uma vez, nós Te glorificamos, Te exaltamos, bendizemos, meu Pai, pela Sua graça, pela Sua bondade, pelo Seu poder e pelas Suas maravilhas. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos resgatado da morte e ter nos trago a vida, ter nos dado o privilégio e a condição de podermos confessar a Ti como Salvador. Nessa segurança, meu Pai, é que descansamos e sabemos que em Ti descansamos na força do Seu poder. Em Ti nós, Senhor, andamos e caminhamos, e mesmo que no meio da aflição, da angústia, da miséria ou da bonança, Senhor, nós descansamos na força do Seu poder, porque nada pode nos arrancar da Sua vontade e da Sua soberania. Foi o Senhor que nos salvou e nos trouxe a este lugar. Foi o Senhor que nos fez entender que em Ti nós estamos seguros e por isso nós descansamos. Senhor, que as lições expostas por Paulo através desse evangelho chamado Romanos possa nos instruir, possa nos fazer entender que realmente isso é uma boa notícia, de que a nossa salvação está segura em Tua mão. Que nós, Senhor, possamos refletir a Tua glória através de nossas boas ações, através de nossos bons tratos, e que o mundo possa olhar em nós e ver a Tua face. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te glorificamos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Uma boa noite, que Deus abençoe, todos nós possamos ter uma noite reparadora de descanso em nome de Jesus.